Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. É você, Nara? Tudo bom, meu amor? Oi, Cida. Boa noite, quem tá chegando. Maurão, é nós de novo. Tudo bom, meu amor? Regina, a manipuladora das pessoas pelo cuscuz. Tudo bom, tudo bom, tudo bom? Bom, teve uns alunos mais próximos que ficaram mandando direct para mim por causa da história de duas questões. Uma sobre as invocações, que são as músicas de sofrência, né? As pessoas invocam tudo aquilo que elas não querem, mas com o coração e um copo de cerveja na mão. E outra da história do tem cheirinho de merda, tem jeitinho de merda, que foi sobre, estava falando essas conversas na internet, rapidamente as pessoas se amam, as pessoas se adoram e de repente dá um ghost assim, do nada. A pessoa some. Aí depois vão jogar tarô comigo e, nossa, mas estava tão intenso, tão legal, tal. Mas agora a gente vai falar sobre uma outra coisa que eu acho que Itaipava não, velho. Nossa, não dá. Não dá. Chega até a arrepiar, velho. Chega até a arrepiar. Oi, Ana. Oi, Marcinha. Chega até a arrepiar de verdade. De verdade. Nossa. Ó, bom, vamos esticar aqui. Por que eu comecei? Eu quero pegar o ritmo de fazer lives como eu comecei a fazer quando eu estava no YouTube, no começo. Né? Na época do YouTube, eu comecei a fazer, faziam acho que 15 dias que o Rafinha tinha nascido, há 10 anos atrás. E oi, Verica. E eu tava tipo numa situação, tava nervoso, tava tenso, tava acabando de inaugurar um restaurante, o quarto restaurante que me levou à ruína, né? Mas eu usei naquele momento, o YouTube para falar muito, para depois eu voltar e me ouvir, que acho que isso é uma coisa que falta muito nas pessoas. As pessoas ficam esperando que as outras pessoas falem para que elas possam ouvir. E eu sempre falo isso, quando a gente tem a possibilidade real, né? Quando a gente consegue ter a possibilidade, deixa eu só arrumar aqui, real de usar uma ferramenta fantástica, que é poder se ouvir, e infelizmente as pessoas não analisam por essa forma, é muito complicado. Então, teve uma pessoa que veio falar comigo sobre a possibilidade de eu falar um pouquinho sobre espíritos obsessores, mas eu acredito que vocês vão ver isso, que eu vou falar de uma forma diferente. Talvez algumas pessoas já, da forma que eu vou falar, vão já ter ouvido alguma coisa, outras nem tanto. Mas a minha intenção aqui, direta mesmo, é poder falar um pouco da espiritualidade no meu olhar desses 18 anos, o que funciona, o que não funcionou para mim, o que eu vi. Então, o primeiro ponto, que a gente começar a falar sobre a questão de obsessor, você não pode começar a falar de obsessor antes de falar de vibração. Tá? Por que você está falando isso, Érico? Se você assistir qualquer filminho de terror, você vai... De terror não, vamos lá. De qualquer filminho de vampiro, fala exatamente isso. Vampiro não entra na casa se não for convidado. O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que um obsessor, ele não vem te obsediar de graça. Não vem, não adianta, não vou nem discutir sobre isso. Talvez as pessoas falem, não tem nada a ver, não, porque às vezes, papapá. Então vamos lá, vamos explicar algumas situações de obsessores. Qual que é o maior problema que as pessoas voltadas para a espiritualidade adoram fazer? Acender vela dentro de casa. Talvez vocês não saibam, mas quando eu acendo uma vela dentro da minha casa,
para um anjo da guarda, ou para uma proteção, ou... A única coisa que muda é a intenção. Se acabar a luz da minha casa eu acendo uma vela, significa que eu estou querendo iluminar o lugar e não tem nada a ver com espiritualidade. Acabou a luz. Show. Mas quando eu coloco para anjo da guarda, para não sei quem, para não sei quem, voltado para a espiritualidade, você abre uma porta muito grande dentro da tua casa. Tanto se você prestar atenção, casas, toda regra tem exceção. Mas vamos lá. Casas que alguém tem costume de acender vela, você pode ver que sempre está em conflito. Às vezes acontece de ter bolor nas portas, nas laterais da casa. Dá umas batidas do nada. Ou seja, você abre uma porta, você acende uma vela, mas você não sabe quem está entrando na tua casa. Ah, mas eu acendi a vela para o anjo da guarda. Não, você abriu uma porta, porque anjo da guarda não precisa de vela. Você parou para pensar que esse costume religioso de acender vela dentro da casa, nada, acho que ninguém parou para pensar nisso, nada mais é do que uma forma de manter a vibração das pessoas baixas. Eu sei que muitas coisas que eu vou estar falando aqui vai incomodar muito, mas se você prestar atenção no que um padre fala, ele fala que você tem que ser fiel à igreja e não a Deus. Presta bem atenção. Eu sei que é meio complicado falar sobre isso, mas a Igreja Católica, lembrando, eu não tenho religião, acredito em Deus sobre todas as coisas, mas não consigo ter religião, porque 18 anos trabalhando com espiritualidade, eu convivi com padres, com pastores, com pais de santos, mãe de santos. Toda regra tem exceção, deixando bem claro isso, tá? Mas, como eu já falei uma vez, eu fui almoçar com um padre, e o padre veio falar para mim que era espírita. Abriu, meteu um triplex na minha cabeça, como padre espírita. Daí ele falou: Érico, isso aqui é um trabalho como qualquer outro. Então, vocês vão prestando atenção. Porque às vezes a gente fica muito cego na religião. E Deus não é religião. Deus é espiritualidade. Então, você pode morrer de ir na igreja, em terreiro. O que está na Bíblia? Que Deus não está na edificação feita pelas mãos dos homens. Todo mundo sabe isso. Por que todo mundo vai na igreja? É um condicionamento. Vamos contar uma historinha um pouquinho antes. Então, a Roma antiga era que dominava o mundo. Ok? Isso daí é uma coisa natural. Então, na época de Constantino, quando ele viu que a política romana estava ruindo, ele se converteu. Então, o que ele faz? Ah, normal, beber é tranquilo. Não, beber é tranquilo. E os padres que eu conhecia que pegavam mulher, pegavam homem? E é padre, cara. Eu acho que é assim, é complicado. Eu sei que é um ser humano qualquer, mas é complicado, entendeu? Eu não tô eu para julgar ninguém. Eu só tô aqui falando algumas coisas que eu sei que muita gente não vai concordar. Como conheço pastores e pastoras e não sei o que bebe pra cacete, fala um monte de besteira, mas no púlpito lá tá falando coisa bonitinha porque é diferente. Como muitos pais de santos, mães de santos, vêm para jogar tarô comigo e fala que abre caminho espiritual e não sei o que, e é totalmente conflitante com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa. É muito complicado o lado de cá. Não é que me faço melhor que os outros, não é sobre isso, gente. A questão é que espiritualidade é diferente de religiosidade. Então, voltando para a história, então Constantino viu que ele precisava ter uma grande ideia. Ele olha para a mãe dele convertida, ele falou: é agora. O cara tem a máquina na mão. O cara tem a política na mão. O que ele fez? Me converti. E aí começa. Escrever coisas. A mãe dele tirou da Bíblia. Reencarnação, simplesmente que ela ficou com medo. Isso é história, tá, gente? É história. Ficou com medo de reencarnar como uma faxineira. Então ela falou: não, tira isso das escrituras. Vocês têm noção? O tamanho da manipulação? Quando a gente vai falar de espiritualidade, eu estou falando de Deus. Eu não estou falando de santo. Não tem nada contra santo. Então, meu nome é Érico Tadeu, porque meu pai estava no leito de morte, numa operação, e minha mãe falou: ó, se nascer homem, salvar o cara aí, tem Tadeu no nome. Beleza, tá tudo bem. As egrégoras, tá tudo tranquilo, mas se você tem que
Desde muito tempo, se você vê a história de Moisés, quando ele sobe para pegar as escrituras lá, bater um papo com Deus, enfim, e desce, quando chega lá, o nego tá adorando bezerro de ouro, mano. O ser humano não consegue ficar sem adorar algo físico. E quando não tem uma estátua, tem um pastor, um pai de santo, uma mãe de santo, um padre. O ser humano, ele precisa adorar algo. Então por que você não se adora? Deus fala que no sexto dia, ele cria todas as coisas, cria o homem e fala que vai ficar dentro de nós. Que nós iremos governar tudo. Então por que você depende de adorar um outro homem, adorar uma estátua, adorar uma vela, adorar uma porta, adorar uma pessoa? Então, padre não pode casar porque senão vai dar problema na questão de negócios da empresa. Mas tem muitos padres casados, muitos cardeais casados. É complicado. É muito complicado. E aí mexe com a espiritualidade das pessoas. Então, voltando, Constantino, o que ele fez? Quando ruiu Roma, a Igreja Católica já estava estabelecida, matando gente pra caramba. Me desculpa, gente, mas isso é história, não sei eu que estou inventando, não. Criando coisas, vendendo pedacinho do céu. Esse comércio existe há muito tempo. Nego mete o pau no evangélico, mas o católico já faz isso há muito tempo. Ele entendeu lá atrás. Não faz sentido. A Igreja Católica tem um país, que é o Vaticano. Tem banco. A Igreja Católica tem ações da Pepsi, da American Airlines. Ah, que bom que você nasceu de mais ela. Fico muito feliz, Marcinha, juro. Então, eu peço desculpa, não estou querendo chutar nada, não. Por que a gente não pode só adorar Deus? Já que se for o ponto de adoração, Deus diz que fala que nós somos a imagem e semelhança do seu Criador. Então por que a gente não vai na frente do espelho e nós não nos adoramos? Tem que depender de um padre, de um pastor, de um pai de santo, de um bruxo, de um enfim, padre, pastor, todo mundo. Para quê? Para quê? Muitas vezes, quando eu estou jogando tarô, vou fazer alguma coisa, eu sempre bato muito nessa tecla. Tem vezes que a resposta está na pergunta, assim. Eu viro e falo, você tem certeza que você quer que eu jogue? Porque a resposta está na pergunta. Eu quero. Tá bom. Pum, ó. Não, mas eu só queria ter certeza. Aí você fala, não, legal, né? Ela só queria ter certeza. O dono da porra toda é isso aí, velho. Então vamos entender isso, Maurão. Nós somos os donos da porra toda. Somos a imagem e semelhança do ser criador. Outra coisa, ninguém veio para ficar sozinho. A questão é que nós repetimos padrões. Se eu faço uma coisa, isso está me levando a culminar, a perder relacionamentos. Por que eu não faço outra coisa? Não, nós repetimos o mesmo padrão ou os mesmos padrões. Então, quando a gente vai falar de espiritualidade, antes, lembra lá no começo, quando eu começo falando de gente tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe, vampiro só entra na casa de quem é convidado. Relacionamento afetivo. Ah, a menina é linda, ou o cara é lindo, maravilhoso. Aí já mostra de cara ali, fala uma palavra, uma besteira que não deu. Ninguém tem peito para vir a falar, não, tô fora. A carência, a dependência é tão grande. E aí, por isso que eu tô falando. Antes de falar de espiritualidade, a gente tem que falar de vibração. Não, mas foi besteira. Ai, desculpa, eu não estava bem. Isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí fica uma coisa insustentável. Tá lá vendo, cheio de conflito no relacionamento, a pessoa em vez de largar faz o quê? Casa. E aí depois vai pedir para Deus. Mas peraí. E aí, Jéssica Blackstar? Tudo tranquilo, gatona? Sabe? É complicado, a gente pega para ver as coisas assim. Eu estou falando isso, gente, porque no processo de espiritualidade eu pastei. Até a hora que eu comecei a entender, nós temos tanto medo de sofrer
que nós sofremos 10 vezes mais. Simplesmente, tá em São José dos Campos, massa. Porque simplesmente, nós falamos assim, eu tenho medo de sofrer. Não, não tem não. Porque se tivesse, não repetiria tantas vezes pessoas abusivas, controladoras, carentes emocionalmente, ou vêm até a gente, ou a gente vai até essas pessoas. É incrível. Érico, por que eu repito sempre o mesmo padrão? Porque você faz sempre a mesma coisa. Érico, passa um banho para ver se melhora. Chuveiro. E aí onde é que eu falo? Eu não consigo. Eu poderia ganhar muito mais dinheiro, mas muito mais dinheiro. Passa um banho. Então, pega aí folha de louro com tomate, pepperoni. E quanto? 200, 100. Eu viro e falo, desculpa, né? Eu tenho certeza disso, Jéssica. Desculpa, mas eu não consigo. Eu não consigo. Não é que eu sou legal. Eu tenho medo da lei do retorno. Porque não é um banho que vai mudar os seus padrões. A primeira coisa que a gente tem que, para encontrar a nossa alma gêmea, você tem que parar de buscar um amor. Quando você busca o amor, você está falando nitidamente que você não se ama. Isso é bíblico. Amar o próximo como a ti mesmo. Você já parou para pensar? Eu quero um amor, eu quero não sei o quê, lá. Cara, o único amor que não vai te trair é o seu. E quando você entende isso, você não negocia mais os seus valores. E isso é altamente espiritual, porque daí, o que acontece? Quando você começa a se amar, quando você começa a se perceber, tua vibração faz assim, e aí já era. Vibração subiu, energia, a espiritualidade está voando, porque o bem e o mal está do nosso lado o tempo todo. Quando você está numa vibração boa, você vira e fala, nossa, as coisas acontecem na minha vida, que loucura, o negócio não para, tá beleza. Aí a pessoa, vamos lá. Semana passada eu fui atender uma mulher só reclamando do trabalho, velho. Que esse trabalho é um lixo, porque eu não aguento mais. Semana passada, não sei o que, vamos jogar tarô, Eu falei, tá, beleza, joguei tarô. Ela, não, vamos fazer um atendimento, porque tem uma coisa muito ruim perto de mim. Você tem certeza que você quer fazer esse atendimento? Tenho. Falou que você vai gastar uma grana. Não, vamos pra cima, tá bom. Quando ela, infelizmente, ela tinha alguns obsessores, tinha algumas coisas, né, bem ruinzinhas, pesadas. Presta bem atenção. Fiz o processo de limpeza, fizemos um processo de limpeza, no outro dia ela foi mandada embora. Aí ela assustou. Vocês vão entender isso. Ela não estava falando que o emprego era um lixo e ganhava bem, viu? Ela ganhava uns 12 paus. Ganhava bem. O que ela falava? A empresa é um lixo. Como que ela estava? Cheia de obsessor. Certo? Vamos limpar? Vamos. Limpei num dia, no outro dia ela foi mandada embora. Aí ela virou e falou, e agora? Ele falou, mas você não falou que a empresa era ruim? Não, era para ser uma coisa boa. Olha a cabecinha dela, olha só. Ela achava que se ela se limpasse, o alecrim dourado, ia limpar a empresa para o alecrim dourado viver em paz, ganhando o que ela ia ganhar. Não, esse jogo tem níveis, senhoras e senhores. Esse jogo tem níveis. Vamos fazer uma limpeza? Você tem certeza? Tenho. Porque quando a gente vai fazer uma limpeza, aonde você está na mesma vibração do lugar que você está. Você pode sim ser mandado embora. Eita, aí deixa eu ficar por aqui mesmo, né? Melhor eu ficar me lascando aqui. Aí essa semana ela veio, segunda-feira. Érico, eu preciso jogar tarô para saber se eu vou arrumar um emprego logo, porque eu tô sem chão para de emprego. Olha, você prometeu que você ia fazer a limpeza e fui mandado embora. Eu respirei fundo, olhei. E aí ela cometeu um dos piores erros do mundo. Eu virei para ela e falei assim, fulana, vamos fazer o seguinte, você quer ter dinheiro de volta? Lógico que eu quero. Lembra que eu falei para você tanto que eu sou vingativo? Eu falei na primeira, você é vingativo? Demais. Demais. Eu virei e falei assim, ó, eu não quero essa energia desse dinheiro para mim de jeito nenhum.
Eu acho que esse dinheiro tem que voltar para o dono, mas com a energia do dono. Porque ela vai precisar mais do que eu. Tô falando sério. Tô falando sério. Eu devolvi quinhentão e fichei. Em 2 horas depois, entrou uma pessoa, conversou comigo, montou uma mentoria de 5 mil reais, 10 vezes mais. Ontem, Érico, eu queria falar com você. Eu falei, não tem mais nada a falar com você, devolvi teu dinheiro, porque é muito prático para mim. Quando eu devolvo dinheiro de alguém, não tem direito de fala. Não tem direito de fala. Beleza? Não tem. Cada um arca a sua energia, eu não quero. Porque eu prestei meu serviço. Eu fui verdadeiro. E a pessoa quis dar uma desperta, leva. Érico, eu quebrei meu pé. É mesmo? Não sou médico. Falei mesmo. Pô, Érico, você é frio? Não, gente. Esse jogo tem níveis. Fica brincando com os outros, porque assim, ela falou, no começo ela falou que tinha tomado golpe de um monte de gente. Aí eu faço o meu trabalho, aí a culpa é minha. Aí eu faço a pergunta, você quer ter dinheiro de volta? Jogando tarô eu faço isso direto. Você tá brincando. Começou a falar muita merda, eu vou lá. Aquele negocinho de devolver dinheiro. É que a Marta não tá na live. Pergunta pra ela, quando ela estiver na live eu vou perguntar, ela vai escrever. Eu adoro, oi Celinha, eu adoro devolver dinheiro. A energia não é minha. A energia não é minha, não. Quando você entende que a energia não é tua, você devolve a energia. Porque imagina se eu vou ficar me corroendo porque eu prestei serviço, esse dinheiro é meu. Eu falo, toma. Toma. Porque eu vou morrer, não vou levar nada daqui. Porque eu cheguei sem nada e vou embora sem nada. Então eu já deixo bem claro para Deus, para o universo, para a galinha pintadinha, qualquer um vira e fala assim, ó, se não tiver na minha frequência, eu não quero. E o que que a gente faz? Tá bom, vou pegar, tá, Érico? Pega. Érico, pô, me desculpa, eu vou devolver o dinheiro. Eu não quero teu dinheiro. Pode ficar com você. Começou a dar tudo errado. Ah, você quer ser meter uma de bom. Não é isso. Quando você escolhe não dar o retorno para a pessoa, por exemplo, eu prestei o serviço. A sensação é maravilhosa, Jéssica. Eu prestei o serviço. Você não é obrigado a gostar. Agora, se eu fiz alguma coisa de errado, tudo bem. Aí a pessoa chega, eu explico, e o que a pessoa faz? Falei, puta, não quero. Na hora que ela começou a falar muita coisa, eu falei, se eu devolvo o dinheiro, ela para de falar. Mas todo mundo ia falar, jamais eu vou devolver 500 reais, eu já devolvi muito mais. Agora, o que o universo mandou para mim também foi uma coisa bizarra. De boa, né? Porque eu aprendi a negociar com o universo. E eu acho que vocês precisam sim aprender a negociar com o universo. Ficar nessa de ficar putinho ficar bravo porque fulano falou, para, sai disso daí, velho. Sai dessa energia. Ah, eu tô sofrendo perseguição na empresa. Sai da empresa. Aí eu vou deixar meus direitos para trás. Eu vou falar uma coisa sobre seus direitos. Quando você pega a rescisão contratual, não sobra nada. É só pagar a conta porque você não está trabalhando mais. A primeira coisa que a gente faz quando a gente pega a rescisão contratual, vou sair pagando todas as minhas dívidas, acabou o dinheiro. Agora eu vou começar a esperar o seguro-desemprego. Forte abraço. Poucas pessoas conseguem fazer realmente alguma coisa com a rescisão contratual. É complicado falar sobre isso, né? Sabe por quê? Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega dia de rescisão, preciso pagar as contas, porque eu não sei se eu vou arrumar outro trabalho, não sei quanto tempo vai demorar. Ou então, vou viver que a vida é uma só, vou botar para moer. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que a vida é feita de escolhas e o jogo de espiritualidade tem níveis. Cada vez que você entender que entra uma pessoa na tua vida, vamos lá, relacionamento afetivo, que entra alguém na tua vida, tá te fazendo mal, respira fundo e empurra ladeira abaixo. Corra, saia de perto, porque não é tua alma gêmea e não tá na tua vibração. Aí eu vou viver sozinha? Hã? É sério? Tem gente que prefere passar horrores na vida, mas não tem coragem de largar. Oi, Letícia. Para e pensa. Presta atenção um pouquinho só. Se é tua alma gêmea, será que tem que ser tão conflituosa? Será que você não está assistindo muito filme, lendo muito livro espírita?
Vou falar uma coisa sobre o espiritismo, vão estudar. O Allan Kardec, que escreveu um monte de coisa, ele não acreditava porque ele nunca viu, chegou nem perto disso. Ah, você tá brincando? Vai lá pesquisar, meu Deus do céu. E aí, jovem? É nóis, jovem. Vai lá pesquisar, pô. Ah, porque os espíritos... Vou falar uma coisa. Tranquila, Letícia? Falar uma coisa para vocês. Ai, os espíritos de luz. Tudo vaidoso. É bem as pegadas dessa. Mourão é foda. Não vai dar certo, mano. Não vai, não tem como. Não tem como. Não tem como. Ah, os espíritos de luz. O ego é tão grande. Teve uma vez que eu vejo, infelizmente eu vejo espírito. Me convidaram para ir no centro espírita. E aí eu tô vendo aquela blá 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 toda. Só que eu tô vendo uma massa meio escura. Eu falei, rapaz, esses caras não são espírito de luz, mas nem a pau. Mas beleza. O cara fez as coisas lá, para eleição. Deu uma incorporada, coisa linda. Como diz o evangélico, cheio do Espírito Santo, só que na casa espírita. Aquele dia não tava legal. Aí foi mandar um recado para mim. Todo mundo que eu sabia que eu vi espírito e tal. Ah, espiritualidade tem um recado para você. Sabe aquele dia que você dorme com o bumbum descoberto? Que teu horóscopo não tá batendo? O horóscopo naquele dia fala, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Você já bateu o dedinho no canto da cama, você entendeu? Já tropeçou, já bateu a testa na parede e você nem chegou no banheiro ainda. Então assim, aquele dia não tá legal. Pois bem, era esse dia que tava. Aí eu virei e falei assim, falei com essas palavras. Jogador, é o seguinte, você quer mandar recado pra mim? Vamos começar assim. Reencarna. Show? Porque ficar brincando de pegar plasma dos outros pra ficar falando um monte de coisinha que não vale a pena, pega as tuas coisas, quer trocar ideia comigo? Reencarna que eu espero você nascer, crescer e aí eu te escuto. Beleza? Levantei e saí. Não, sério, que você é prepotente. Eu sou prepotente? O cara tá lá do outro lado. Ai, porque os espíritos de luz... Ah, uma merda. Desculpa, mas eu tenho que falar isso. Cara cheio de ego e vaidade. Fulano não precisa reencarnar mais. Então para de ficar enchendo o saco dos outros. Quer mandar recado? Vem pra cá. Sabe como é que é ruim? Você ter que encontrar com pessoas que bebem Itaipava. É complicado, minha gente. E quente. Pessoas que tomam local. Que coloca na garrafinha de Heineken. Só pra luxar. E você vai dar um bico naquilo. Dá vontade de chorar? Reencarna. Reencarna. Para de rir, Jéssica. Para de rir que é sério, hein? Você também, Regina. Tá muito engraçadinho. Pode rir que é sério. Então, tô falando sério. Curuzes. Aí o cara todo durinho. Porque nós, espíritos de luz... Meu, sai dessa vida, gente. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu acho que Deus mandou falar que você é a pessoa mais linda do mundo. Que Ele não sabe viver sem você. E você fica correndo atrás dessas merda aí. Um monte de gente carente. Uma galera que não tá sabendo nem cuidar da própria vida. Um povo cheio de ego. Eu parei de ficar andando com um monte... Boa noite, Cristina. Desculpa, meu amor. Falta de educação, né? Um monte de gente cheia de ego. É porque minha pomba gira. Ai, porque meu preto velho é seu. Bota pra dormir dentro. Boto. Porque a minha pomba gira. Ah, gente carente, meu irmão. Ninguém fala, meu Deus. Ninguém fala, né, mano? Meu Deus é foda. Olha pra mim, cuida de mim. Nunca virou as costas pra mim. Mas eu sempre virei as costas pra ele. Vamos começar a falar a verdade. Por que a gente não começa a falar a verdade? Porque quando eu tô bem, que é isso, eu nem lembro. Nem lembro. Faça assim, ó. Panastácio, gol! Pronto. E aí, Marcão, beleza, filho? Faz uma oração tabajara nas coxas.
Pai nosso, tá céu, tá, ó, valeu. Aí quando a casa começa a cair, espírito, espírito, ah, mano, sai daí, eu tiro uma onda mesmo, tiro uma onda, porque eu já fui desses aí. E não te abandona mesmo, não te abandona, e isso é inegociável. Tá tudo dando errado na nossa vida, porque a gente parou de olhar pra ele, e ele tá dentro da gente, tá assim, ó, não vai, não vai, não vai. O que a gente faz? Cala a boca aí, mano. Sou tua imagem e semelhança. Quem daqui, quem administra sou eu. Plá, plá. Deus, por que me abandonaste? Presta atenção. JC tomou no brioco. Ah, gente fina, Jesus Cristo. Mas, tá lá, o que ele falou? Esticado. Pai, por que me abandonaste? Peraí. Foi Deus que mandou ele chegar na sinagoga e chutar, chamar todo mundo de ladrão? Amigo, lei do retorno. Vamos aprender? Vamos aprender com os caras ali? Vamos aprender? Deus não aliviou nem pro filho dele, velho. E amigão? Pai, por que me abandonaste? Jogador. Quis ser menino Ney, foi moleque, segura tua onda, velho. É simples. Ai, mas você tá brincando com espiritualidade. Eu tô brincando com espiritualidade? Eu não. Eu levo muito a sério a espiritualidade. Porque isso também foi um grande aprendizado. Deus deixou, porque parece que fala o filho dele e desassocia da gente. Mas Deus deixou nosso irmão, JC é nosso irmão, beleza? Nosso irmão, fala, amigão, você tem que aprender também. Tá vaidosinho, tá durinho demais. Vem pra dentro, volta pra cá que você... Aí todo mundo, não, para de romantizar. Naquele momento Jesus Cristo, mas Jesus Cristo já sabia, então por que ele pediu pinico? O que ele virou e falou, pai, por que me abandonaste? Tô apanhando, tô todo fodido aqui. Não, sabia. Você jura mesmo que você sabe daquela laranjada que você ia entrar? Não vai, cara. Não vai. Só que da galera daquela romantizada pra quê? Pra virar... E presta atenção. Diz que ele morreu por todos nós. Ou seja, nós não temos mais pecado. Vai falar que eu tô errado. Fala aí, você tá errado. Fala, então você não tá entendendo nada de Bíblia, de história. O cara fez tudo aquilo ali por quê? Porque ele achou legal, tirando a vaidade de querer tomar umas porradas ali. O cara morreu por nós. Zerou pecado. Aí você chega no lugar e fala, tem um mal na tua vida. Você fala, parece que tem, né? Tá esquisito. Gente, eu não vou ficar. Vocês me desculpem. Tem muita gente pra enganar vocês aí. Eu não vou ser esse cara. Por que você não vai ser? Porque assim, eu tô com um compromisso que eu fiz com o meu mentor espiritual de fazer pelo menos 2 ou 3 lives por dia. Final de semana, ver se ele libera pelo menos eu fazer uma live de manhã mais cedo. Não preciso falar com ninguém, não tem problema não. Eu faço a live, bato um papo, quem chegar, chegou depois e já era. Tô firmando um compromisso comigo e com a minha espiritualidade, ponto. Não tô aqui para agradar ninguém, vocês me perdoem. Mas eu quero que muita gente cresça. Você ganha o que com isso? Não sei. Eu já falei em outras lives que eu sou o cara mais interesseiro do mundo. Mas não pelas pessoas, e sim pelo universo. Falou, universo, eu tô plantando, hein? Eu quero colheita grande, da boa. É simples. Cada vez que eu coloco uma pessoa para pensar, realmente eu só tô repetindo o padrão. Olha essas pessoas que eu tô andando. Meus amigos, tudo solteiro, tudo lascado, e eu querendo um relacionamento sério. Aí nego fala, Deus me livre de ter um relacionamento. Mas eu quero ter um relacionamento. Deus me livre. Então esse Deus me livre significa, sabe o quê? Você está no ambiente errado. Eu vou ficar sozinho dentro de casa? Antes só do que mal acompanhado. Todo mundo sabe disso. Então como é que você quer ter uma vibração massa, uma energia massa, trazer alguém legal para a tua vida, se você está andando com pessoas que tem uma vibração, não estou falando que seja boa, que seja ruim, mas totalmente discrepante, diferente da sua. Quando eu comecei a entender algumas coisas, eu parei de negociar alguns valores. Hoje eu não ando com qualquer pessoa para agradar. Pode ser qualquer pessoa, eu não quero. Porque eu sei o que eu passei. Passei uma vida inteira tentando agradar os outros, eu só tomei bolada nas costas, velho. Lá ele. Só me lasquei, velho. Só me lasquei. Bonzinho pra cá, bonzinho pra lá, legalzinho pra cá, legalzinho pra lá. Nada.
Você é um otário. Escutei muito isso. Sonhador. Você é um idiota. Mas eu, mesmo antes de trabalhar com a espiritualidade, eu ficava me questionando. Mas será que... mas tem tantas promessas. Eu sempre gostei de ler a Bíblia, apesar de não ter religião, sempre gostei. Mas tantas promessas. Poxa, será que isso daqui é só mais um livro de história e que não tem nada a ver? O tempo todo, se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e não sei o quê, e passa para um lado, e passa para o outro. Mas fizeram mesmo, Jéssica, fizeram. Hoje, pessoas que deram risada, hoje, pessoas que não acreditaram. Hoje as pessoas falam, não, você não tava. Então, sou trouxa, idiota. É isso, Regina. Mas é exatamente isso. Só que assim, eu prometi, eu realmente comecei a acreditar numa promessa da espiritualidade, ou seja, de Deus. Eu falava, eu fui casado durante 1 ano, faltam 2 dias para completar 1 ano, meu primeiro casamento, e namorei 5 anos. Que adianta ter companhia de outras pessoas se um relacionamento com a gente mesmo. Tenho aprendido muito sobre isso nos últimos tempos. E é isso. E quando eu me separei, né? Eu não posso botar culpa. Eu sei como é que é, gente. Eu não posso colocar culpa na minha ex-esposa. Porque tudo mostrava que ia dar errado. E nós fomos lá e deu tudo errado. E tá tudo bem. Né? E eu lembro que eu voltei para casa dos meus pais, tinha tido infarto com 25 anos, no dia 25 de dezembro de 2002. Eu me separei dia 17 de janeiro de 2003 e casei dia 19 de janeiro de 2002. Então faltou 2 anos para completar 1 ano de casamento. E nesse momento eu volto para casa dos meus pais, pedi para passar uns 2, 3 meses, porque eu estava debilitado, eu tinha tido um pré-infarto, cara. Foi foda. E eu lembro que numa das noites eu comecei a pedir para Deus, falei, mas já tinha lido umas 2 vezes a Bíblia. Mas tem tantas palavras bonitas, tem tantos os salmos, eu adoro os salmos, né? Tantos livros bonitos que falam, tal, história de Jó, tudo bem que a gente sabe que a história de Jó não foi muito verdade, mas beleza. Sabe? Porque é Deus apostando com o diabo para ver o tamanho da fé do cara. Então, enfim. Eu falei, eu tenho sido uma pessoa honesta, não engano ninguém. Tomo minhas cachaças, na época eu fumava. Fumo meu malborinho e tal, tranquilo, mas eu não faço mal para ninguém. Hoje em dia, você vê, né? Como é que são as coisas. Simplesmente eu perdi a vontade de fumar e parei. Né? E eu lembro que eu dormi e falei, eu só quero... Eu tenho vídeos meus no YouTube que eu falo sobre orações sinceras. Vale mais do que esse negocinho, essa gravação mal feita aí. E eu fiz essa oração sincera, eu lembro disso. Eu não lembro a data, mas eu lembro que eu fiz. E não fiz uma vez só. Falei, Pai, o Senhor sabe que está no meu coração. Eu queria casar. Quando eu casei, eu não casei para que acabasse do jeito que acabou. Eu namorei 5 anos. Mas eu tenho certeza que se eu acreditar no Senhor, o Senhor vai me trazer. Eu tinha 25 anos. 24 para 25 anos. E no dia 10 de março de 2003, dia do aniversário da minha mãe, meu irmão fala comigo que ele estava conversando com a menina, que ele já estava conversando com essa menina, que é a Andréia, só que a Andréia aqui em Natal e ele lá em São Paulo, mas Paulo tinha 16 anos, não tinha essa malícia que tem hoje na internet. Ele falou, conversa um pouquinho com ela. E eu estava saindo com uma menina, com a Fabiana. E a gente assistia no cinema o filme O Demolidor, que ela também gostava de filme de super-herói. E eu conversei rapidamente com a Andréia e virei e falei, eu vou sair com a... Eu falei desse jeito, vou sair com a minha namorada, né? Mas valeu, que tipo, tirou que eu tava pensando em ir embora pro Nordeste no final do ano, com a chefe de cozinha. Eu falei, tá cheio de hotel, vou sair de São Paulo e no final do ano eu vou embora e tal. Só que essa conversa estendeu. Eu cheguei do cinema, fui entrar no MSN, ela, oi, e aí, beleza, tal, começamos a conversar, mas assim, sem maldade nenhuma, tá, legal.
Fui tirando mais dúvida, e passou o dia, e passou outro, enfim, a história é longa. Comprei um celular, que a história é outra também. E aí foi. 46 dias depois, eu tava aterrissando aqui em Natal, indo morar com uma pessoa que eu nunca tinha visto nem foto, e ela nunca tinha visto nem minha foto. Ou seja, eram dois desconhecidos. E se eu não tivesse ido a sensação é horrível, tá? Você chegar num lugar que você nunca foi, esperando uma pessoa que você nunca viu. E essa pessoa vai morar com você. E, enfim. A história é até engraçada, mas eu vou pular a parte engraçada, que dela chegou e aquela coisa sem graça, porque a gente no telefone falava coisas, eu botava música para ela ouvir, fazia um monte de coisa. E na hora que chegou no tete a tete, e aí? Aí eu no táxi, e eu pensando, meu, e agora? Mas meu coração muito em paz. E aí na hora que entramos, falei, bom, agora a gente vai conversar. E nós passamos a tarde inteira conversando, e que realmente era uma coisa meio esquisita, porque aí ela vira e fala assim, agora a gente tem que conhecer os meus pais. Nossa, falei, caralho, esqueci desse detalhe. E fui, enfim, é o que é, né? O pai, eu sou pai, chegar um cara do nada, apesar que a André já tinha 26 para 27 anos, né? Mas enfim, é complicado. E foi um desafios e tal. O que eu quero dizer para vocês? Quando a gente fala de alma gêmea, cara, a gente tem que parar de romantizar a alma gêmea. Porque a alma gêmea vai passar perrengue também. A alma gêmea vai passar perrengue, eu falo isso pra todo mundo, velho. Falo, ó, me separei 2 vezes da André, tá? E eu sempre falo, se acontecer, porque não tem porquê, mas se acontecer uma separação, ela leva tudo. Desde sempre, ela leva tudo, não quero nada. É a mãe dos meus filhos, gente. É uma pessoa massa, gente fina, a gente conta piada o dia inteiro, um tira sarro do outro. Sabe, 22 anos. Sabe, se eu durmo na sala, que eu estou fazendo alguma coisa, no outro dia o bico dela tá desse tamanho que ela fala que ela dormiu mal porque não dormiu na cama. Porque tem um romance, tem um romantismo, mas tem amizade, tem um carinho, tem um respeito, tem tudo. E aí eu olho e falo, porra, sabe, pessoal, acabou o amor. Não, se acaba o amor porque nunca existiu, porque o único amor que existe é o próprio. Oi, Karine. O único amor que acredite em mim, o único amor que existe é o próprio. Se você não estiver preparado para se amar, me desculpa, não vai chegar uma pessoa bacana na tua vida, porque se chegar essa pessoa na tua vida, você vai estar tão inseguro, uma pessoa tão insegura, tão cheia de noia, que você vai botar essa pessoa para fora da tua vida, mesmo ela sendo tua alma gêmea. Então, quando eu venho falar de espiritualidade, o que eu proponho para vocês? Começar do básico, se amar, se respeitar, se valorizar, se curtir. Parar de ficar mandando frasezinhas de efeito nas redes sociais ou nos status do WhatsApp. Com a minha compreensão, mas é 2 pessoas imperfeitas que escolhem permanecer juntas mesmo quando as coisas não estão no mar de rosas. Pode ser assim, alma gêmea? Mas é assim, alma gêmea. Gente, vocês têm que acreditar, vocês têm que parar para pensar que o amor que vocês acreditam é amor da Disney. Não existe isso. E viveram felizes para sempre. Presta atenção, se você não carrega isso. O feliz para sempre é dia a dia. O feliz para sempre de hoje. Durmo, acorda. O feliz para sempre de hoje. Quem olha para frente, tropeça. Você tem que olhar para cá, você tem que saber onde é que você está pisando. Um alto amor, um relacionamento afetivo de qualidade é uma construção diária. E por que você acha então que um relacionamento afetivo morou, foda-se, joga pra frente? Não é assim que funciona. Eu acho que a parte mais deliciosa que tem nesse plano é a imperfeição. Porque nem Deus é perfeito. Lá vem falar que Deus não é perfeito. Lê a Bíblia. Primeiro erro que ele cometeu. Adão e Eva. Presta atenção. Olha, vocês podem comer tudo, menos aquela maçã. Adivinha o que acontece? Eva foi lá e pegou a maçã.
Ah, porque a cobra, não sei o quê. Ah, porque ele já sabia. Não, não sabia não. Sansão e Dalila. Está em Juízes essa história. Amigão, você pode pegar a mulherada que você quiser, menos mulheres de outras tribos. Adivinha o que Sansão fez? Cresceu o olho na Dalila, né, mano? Outra pegada, tal. Devia fumar narguilé, escutar trap. Ele falou, é essa daí, velho. É essa. A gente já sabe da história, né? Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Jogador, você só não pode casar com mulheres de outras tribos. O cara teve 700 concubinas e mais não sei quanta esposa. Quer saber o que aconteceu com ele? Lê Eclesiastes. Cabra amargo, velho. Amargo. Nossa Senhora. Então, eu quero ser igual a Deus. Eu quero poder errar, pô. Mas eu quero. O problema não é sobre errar, sobre acertar. É sobre eu não quero ficar chorando e reclamando pelas escolhas que eu fiz. Não mostra assim. Mostrou. Deus muito puto falou, Noé, faz aí o barquinho que eu vou meter água para cima que eu tô de saco cheio dessa galera. Eu quero ser igual a Deus. Você vai mandar água para os outros? Não. Eu vou me afastar. Diferente dele, que eu não vou fazer isso, não vou preso. Eu vou me afastar. Não quero mais. Não vou negociar. Ai, vamos sair. Não vou sair mais. Não quero. Se você fala que você é uma pessoa romântica, comece a se levar para ir ao cinema, a se levar para jantar ou para comer um sanduíche, rir de você mesmo. Ah, papo de doido, né? Então, é assim que começa. Porque as pessoas gostam de estar próximas de pessoas leves. Pode prestar atenção. Aquela pessoa que você se interessou, ela demonstrava ser uma pessoa leve, né? Então essa pessoa era mentirosa, infelizmente. Aí você fala, então deu errado. Não, não deu errado, deu certo. Porque você cresceu o olho numa pessoa que você subjugou que era melhor que você. Que era uma pessoa alegre, feliz. Relaxa, mesma vibração, velho. Sabe essa loucura e insegurança que você tem? É o que você atraiu. A diferença é que foi emboscada. Qual que foi a emboscada? Pessoa super alegre, super gente fina. Começa a viver com essa pessoa, começa a namorar, que ela vai se mostrar para você. Ela está na mesma vibração que você. É o que mais, mas é o que mais me fortalece também. Vocês entendem como isso é diferente? É sobre isso, Jéssica. É sobre isso, ó. Oi, Lília. Tudo bom, meu amor? É isso aí, ó. Comprou um buquê de flores. Cara, é lindo. Aconteceu uma cena, né? Que até a Célia fez também depois. A Célia fez depois. Eu fui comprar uns botões de rosa e eu comprei um pro meu filho. Eu comprei pra minha esposa. Sempre eu compro alguma flor pra ela, alguma planta, assim que ela gosta. Aí comprei pra ela só um botão de rosa. Comprei um botão de rosa para ela, um botão de rosa para Carol e um botão de rosa azul para o Rafael. Ele ficou todo, foi muito bonitinho. Ele tinha, acho que tá com 10 anos, sei lá, devia ter uns 7, talvez. 6, 7 anos. Foi antes da, vamos ser, acho que foi depois da pandemia. Foi depois da pandemia. Ele, mas papai, rosa para mim, eu falo, filho, você só vai saber a sensação que uma mulher vai ter, ou de um homem, sei lá, você que ele vai gostar lá na frente, sei lá. Você só vai saber a reação que a pessoa vai ter quando você tiver essa reação. Aí passou um tempo, a tia Célia pegou, acho que foi no aniversário dele, comprou um buquê de flores para ele. Ele ficou muito feliz. Deixei então, tá vendo? É legal. E aí, Albertão, é nóis. E aí, daí a Célia pegou e comprou um buquezão de flores azuis para ele. Você quer criar pessoas amáveis? Então dá amor para as pessoas. Porque eu não recebi o amor que eu achava que eu merecia dos meus pais. Graças a Deus. Tranquilo, Albertão? Não tem coisa melhor de eu chegar, toda hora tá lá. Meu filho tem 10 anos, tá calçando 43, tem 1,63 m e 61 kg, 10 anos. Só que a gente brinca e fala, realmente, Rafael é um homem zarrão já, mas é uma criança de 10 anos. E é muito legal chegar, passar, dar um beijo nele, falar que ele é lindo,
falar que ele é a pessoa mais linda do mundo, que é meu melhor amigo, que eu amo ele. Você tem que plantar, você tem que saber o que você está plantando. Cara, você é meu melhor amigo. Ele escuta o tempo todo que ele é amado. Quer dizer, todo lugar que ele vai, na escola, no meu barato, nossa, ele é tão amoroso, né? Tem imã de abraço, o Rafael tem imã de abraço. Todo mundo vê, ele já faz assim com os braços, ele vem, abraça. Então, assim, não é porque eu não tive que eu não vou dar. Talvez o idiota, né? Porque eu fui isso, me chamaram disso. O imbecil, o idiota. Tá bom, cara, tô bem do jeito que eu tô. Minha família tá massa, minha filha tá morando com o namorado, ano que vem termina a faculdade, o namorado é super bonzinho, gente fina pra caramba, formado, já é programador. Coração bom, velho. O moleque tem um coração bom que a gente fica até meio desconfiado. Fala, não é possível que o cara é tão bonzinho desse jeito. Então, vibração. Desde o dia que ele chegou dentro de casa, isso é espiritualidade aplicada, gente. Falei, amigão, se tem um cara que não vai atrasar seu lado, sou eu. Se você tá com a minha filha, então ela acha que você tem que somar. Então você vai somar com a gente. Até o tempo que você quiser também. E você vê... eu só quis viver minha besteira. Minha bobeira. Que besteira, que bobeira. Então, de ser amável. Vocês têm noção da quantidade de alunos que falam que me amam? Essas pessoas, nunca, a maioria nem me viram. Ah, então estão falando da boca para fora. Eu não sei, que já tem mais de um ano. 2, 3, 4, 5, 10 anos, quase. Você acha que é genuíno, Érico? Ah, eu acho, porque essas pessoas, elas ganham o quê falando que me amam? Se não for da vontade delas, e do mesmo jeito, você eu não acredito, Regina. Você esquece. Você é a única pessoa que isso daí é falsidade. Porque a pessoa que expõe um cuscuz à distância, uma pessoa dessa não ama ninguém. Não sei. Não sei. Não sei. Sabe? E é muito legal. Eu gostaria que as pessoas que estivessem próximas, porque é como o que eu falo, né? É isso que eu falo. Vocês estão na live, para mim, vocês estão na minha frente, estão conversando comigo. É lógico, não sei, né? Se daqui para frente, porque eu acredito que não. Se eu ficar fazendo lives todos os dias, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir ver todo mundo falando e talvez eu não vá conseguir responder do jeito que eu respondo. E para falar a verdade, eu até prefiro assim. Poucas pessoas que entram, as pessoas acham que eu não vou lembrar delas. Eu me divirto, eu brinco, eu falo alguma coisa. Porque tem gente que está na live, está sentindo sozinha, está sentindo mal compreendida. Eu sei, gente. Eu sou terapeuta. Então, quando eu estou brincando, quando eu estou fazendo isso, eu não sei como é que está a pessoa do outro lado. Já chegaram pessoas falando para mim que estavam numa live, ou que assistiu um vídeo meu no YouTube na época, que estava assim, ó Deus, ou o senhor mostra alguma coisa para mim, ou eu vou me matar. Aí entra logo o negão careca falando um monte de merda, mas botando Deus no meio e fazendo com muita força, porque é isso que eu acredito. Porque o Deus que habita em mim, ele é leve. Ele nunca mentiu pra mim, velho. Nunca mentiu pra mim, nunca mentiu pra você. E todos os erros que eu cometi foi por mera vaidade. Mera vaidade, não tem outra coisa. Você pode até não acreditar em mim, mas é só vaidade. Deus nunca vai mentir para mim e para você. Os auxiliares de Deus, que são os anjos, sempre vai mostrar um caminho para você. Ó, é complicado, gente. Ó, você entrou em minha vida numa hora que precisava muito ouvir você falar. Então, e é sobre isso. E eu vou vendo que o universo me devolve coisas tão interessantes, tão massa, velho. Se encontrar comigo na rua, você vai ver isso, eu zoando. Não sei se ela ainda está na live, às vezes ela sai para trabalhar, enfim. Ela mora aqui na rua de trás, ela saiu do interior de São Paulo, saiu de Sumaré e veio morar aqui. Enfim. Ela e a Anitta. A Anitta saiu de Portugal, Atibaia, e veio para cá. Mora aqui na rua de trás, da minha casa. Né?
E elas já viram como é que eu sou. E aí, Rodrigão, beleza, pai? Sabe como é que eu sou no supermercado, cara? Chego brincando e tirando uma onda e é um barato. E é muito porque a vida tem que ser leve. Só eu e Deus sabemos o tanto que eu apanhei, literalmente. O quanto eu fui enganado. Enquanto eu fui. Ô Gisele, boa noite. O quanto eu fui iludido. Ai, tadinho, vítima. Não, velho. Porque eu tava vivendo, eu queria viver o extraordinário. E aí eu fui desenvolvendo a minha intuição. Fui desenvolvendo. Tem pessoas que têm uma energia muito ruim. Quando chega perto de mim, eu seguro a onda e falo, vixe, vamos ver. Ô, meu amor, gratidão. Oi, Dani, boa noite. Tudo bom? E quando eu falo de Deus, eu não estou querendo ficar pagando de Moisés, pagando. Não, cara. Eu só tenho uma coisa para falar para você. Acreditar em Deus é acreditar em você. E acreditar em você pode ser mais leve. Quando você para de jogar, esperar expectativa que alguém vai te amar, alguém vai te fazer feliz. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está dentro de você falando que está pronto para te fazer feliz. Mas você quer um ser humano que é tão falho quanto você. Não faz sentido. Meu casamento só se alinhou quando eu parei de jogar a expectativa nas costas da Andréa. Ô, Beatriz, gratidão. Porque eu falava, porra, mas a expectativa é minha. Teve uma vez que teve uma discussão aqui em casa que foi muito foda, né? Quem tava falando, eu não lembro o teor, que eu hoje aprendi a apagar, inclusive, essas coisas. Mas eu lembro que eu virei e falei assim, não. A gente só tá onde tá porque eu sonhei. E tá tudo bem com isso. Eu queria morar numa cobertura. Não é só morar numa cobertura. Eu queria morar numa casa que todos os quartos são suítes. Moramos numa casa que todos os quartos têm suíte. E queria morar na casa que tem piscina. Essa casa. Falei, então não tem problema. Eu entendi que eu sonho e todo mundo desfruta. Beleza? Agora, quem sonhou fui eu. Eu sou o besta da casa. Meu filho, ele quando brincava dessas coisas imaginárias, eu entrava na brincadeira que ele olhava assim pra minha cara e falava, tipo assim, pai, para que já tá se passando aqui. Porque eu acredito nisso. Eu viro pro meu filho e falo, filho, é só querer, mano. É só querer. As coisas acontecem. A gente assiste milagre todos os dias nessa casa. Eu juro pra vocês, pela vida dos meus filhos. Por viver no simples. Eu não quero nada de vocês, não quero nada de ninguém não, gente. Quando vão jogar... Oi, Terezinha de novo, beleza? Eu não quero nada não, velho. Meu trabalho, você quer fazer algum trabalho comigo, você vai pagar e tá, já era. Mas eu tô falando isso aqui, gente, vocês não têm noção. Eu tô me libertando, porque eu fiquei muito tempo, eu não queria aparecer na internet. Trabalhando muito, falava... Eu continuo trabalhando. Aí eu virei e falei, pô, tá, mas meu propósito acabou aí? Quem está mais próximo acompanhando minha trajetória, quem está um pouco, tá vendo tanto de trabalho espiritual que eu tenho feito com os meus alunos de outros países, que o pau tá quebrando. Ano 9, senhoras e senhores, 2025 é ano 9. Ai, porque no meu se somar meu aniversário, não estou falando do aniversário. Sou numerólogo, beleza? Numerólogo mundial é outra pegada. 2025 é ano 9, é fechamento de ciclo. Então, sabe aquele relacionamento que não presta? Empurra, velho. Sabe aquela tristeza, amargura que empurra? Ano 9, ano que vem, ano 1. Depois você faz a tua somatória do teu nome, né, data de nascimento e tal. 2026 é ano 1. 2 mais 2 mais 6, 10. Não dá, não existe. 1 mais 0, 1. Ano de novidade, de possibilidades. Por isso que esse ano está pesado. Parece que está se arrastando. As coisas, quando parece que vai andar, tropeça. Então, quando eu falei, começou esse ano, eu falei, esse ano promete. Ou eu começo a desapegar de uma porrada de coisa, eu tô lascado. Pau quebrando. Desistindo de um monte de coisa, coisas que eu falava, puta, não é possível que eu desisti disso. É apego, sai. Pai, tem algo maior e melhor na minha vida. E eu não quero me apegar a nada e a ninguém, eu só quero viver o extraordinário. O único ser que eu quero me apegar é com você, pai. Só. E eu faço isso. Então eu sou o besta, entendeu? Eu sou o otário. Mas deixa eu ser otário.
Eu vivo coisas maravilhosas. E vivo coisas maravilhosas. Eu quero que as pessoas vivam coisas maravilhosas. Por isso que eu falo, toma cuidado, gente. Esse papinho que nego promete amarração. Amor não se amarra. O único amor que existe é o próprio. O único amor que existe é o próprio. Isso é inegociável. Amar o próximo como a ti mesmo. Quando você se ama, quando você se respeita, quando você se curte, tua vibração sobe. Subiu, você vai ver que um monte de gente quer estar perto de você. Pessoas do nada falam, puta, eu gosto tanto de você. Pessoas viram e falam, nossa, eu te amo. Você fala, nossa, mas não é eu te amo na maldade. É com amor mesmo. É viver o amor. Mas você só vai viver o amor se você entender que o melhor amor é o próprio. Gente, eu me curto muito, vocês não têm noção. Eu me curto, eu quero ficar comigo. Tô tendo que voltar a fazer uns exercícios que eu fiquei sedentário esses tempos. Fazendo muito trabalhos espirituais e ensinando a galera a se proteger, a fazer uma coisa, outra, tal. Ganhando dinheiro, graças a Deus. Mas aí esses dias eu voltei e falei, pai, não é justo, né? Olhando tanto para fora e não olhando para o templo. Vou cuidar. E voltei a fazer os exercícios com consciência, em casa mesmo, né? Fazendo calistenia e tipo curtindo e feliz pra caramba. Eu falei, puta Deus, é isso aí, velho, é isso. Ô pai, puta, gratidão por ter mostrado que eu tinha que voltar pra mim e tal. Então eu me curto pra caramba, eu não tô nem aí, cara. Eu não espero nada dos meus filhos, eu não espero nada da minha esposa. Eu só espero de Deus, cara. Ah, então você agora só falta flutuar. Não, tô longe disso. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não quero mais nada do que Deus, anjo e o ser humano, que sou eu. Por que os anjos? Porque eu sou mensageiro de Deus, só isso. Eu só quero me conectar com a criação de Deus, pô. Ah, você é besta. Tá bom, deixa eu ser besta, não tem problema. Daqui 2 anos eu vou fazer 50 anos. Vou ser um velho, meio século, besta. Mas leve, pronto para ir embora. Na hora que virar, fala assim, tá na hora de ser aí. Eu vou leve. Porque eu tenho certeza que o único trabalho que eu tenho é ficar tirando os pesos o tempo todo. Olha que lindo. Eu comecei a dançar, me encontrei no Zouk. Nossa, é bom, hein? Estou fazendo umas aulinhas. É isso, ó. É só isso, Jéssica. Vai dançar, velho. Vai curtir. Quer encher a cara hoje? Enche a cara, mas não é de tristeza não. Vai encher a cara de alegria. Começou a encher a cara demais? Presta atenção. Por que você está bebendo tanto? Você entendeu? Começa a se perguntar. A espiritualidade ela é muito verdadeira. A religiosidade não é verdadeira, porque é feita das mãos dos homens. E os homens são extremamente falhos, vaidosos. Tem que ter hierarquia para tudo quanto é lado. Cala tua boca que eu mando, que eu tenho mais energia que você. Que é isso? Porque o meu Exu vai acabar com você. Bota essa porra numa coleira, velho. Você tá desfazendo? Tô, lógico que eu tô. Porque tem muita gente que tá fazendo mal pro Exu. Mas essa é a missão do Exu, não é não, gente. Ninguém vem para fazer mal para ninguém, não. Ele tá ali do lado esquerdo, como todo mundo fala. Sabe por que tá do lado esquerdo? Porque ninguém entendeu ainda e continua usando ele. Começa a tratar ele e fala, não quero dar nada. Eu só quero que você tenha luz e paz. Vocês sabiam que teve uma mãe de santo que pegou a linhagem, porque na verdade são linhagens, né? As linhagens de todos os Exus e colocou na luz? Começamos a trocar uma ideia, isso já faz um tempo. Nós estamos falando aproximadamente uns hoje, em 2025, hoje que foi 2018. Acho que foi 2018. Isso. Que eu comecei a bater mau papo com ela, a gente tomando uma cerveja e tal. Ela, não, mas você não entende de espiritualidade. Eu falei, não, eu não entendo da sua religião. Realmente eu entendo muito pouco. Mas, quando você estiver no terreiro, pergunta para um Exu. Só tenta, eu falei para ela, não sei como é que funciona, mas tenta bater um papo só você e ele. Alguém vai incorporar alguma coisa. Fala para ele que você quer ajudar ele a sair desse canto e ir para a luz. Provavelmente ele está tão acostumado na escuridão que ele vai falar que ele não quer. Mas fala que tudo que você vai fazer, você vai agradecer só ele. Você não vai mais ficar dando oferenda, você vai agradecer ele. Você vai fazer orações para ele. Mano, ela passou uma linhagem inteira. Ela não ia mentir. Ela não ganha nada mentindo, tenho certeza, porque depois eu fui embora, né?
vim para Natal e ela ficou na terra dela, que era em Minas Gerais, enfim. E ela virou, depois de um tempo, ela falou assim, Érico, o astral do terreiro é outro, mano. Ou a gente vem, a gente canta, mas a gente só canta para eles, tá? Porque a religião, não mudou a religião dela. E ela falou, Érico, o ar é leve. Você ganhou o que com isso, Érico? Não ganhei nada, eu fiquei super feliz, que eu falei, cara, realmente funciona. Ah, o Érico tá falando besteira, tá bom, não tem problema, mas a história é minha. Eu não vou ganhar nada mentindo para vocês não, senhoras e senhores. Mas o que eu posso falar, nem todo mundo que está do outro lado tá porque quer, porque sente culpa. Às vezes a pessoa que está fazendo mal para você, ela nem faz porque ela quer. É porque é tanta culpa, tanta amargura, tanta tristeza que a única coisa que ela dá é isso. Você tem noção que teve uma vez que teve uma pessoa que estava fazendo mal para mim, eu respirei fundo e eu queria revidar. Tava muito puto, porque tipo, achei uma puta sacanagem. E aí eu virei e falei, pai, eu vou morrer. Quem me conhece um pouquinho sabe que de vez em quando eu solto essa frase. Eu vou morrer, pô. Vou ficar carregando essa merda pra quê, velho? E aí, enfim, aconteceu uma situação, né? Os planetas se encontraram. E aí eu virei e falei, ó, deixa eu falar uma coisa pra você, talvez você não vai acreditar em mim, tá tudo bem e tal, mas, pô, velho, eu te amo. Não, você me ama. Homem, né, velho? Você me ama. Eu falei, cara, juro pra você, eu vou virar as costas aqui e você não me deve nada, eu não te devo nada. Eu só quero de verdade que você tenha muita paz, velho. Porque uma pessoa assim deve ser foda, mal compreendida, porque você só tá tendo uma reação que em algum momento você teve. E eu fiquei, falei, meu coração ficou leve. Nenhum momento eu denegri, rebaixei, nenhum momento. E aí foi, você vê o semblante do cara mudando, o cara começou a chorar, mano. Porra, porque todo mundo só me enganou, só me lascou, meu, agora não vai ser assim. Eu falei, velho, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Não precisa, velho. Aí eu contei uma parte da minha história e tal. E você tá? Eu falei, cara, deixa eu ser besta. Mas eu também não sou obrigado a ficar perto das pessoas que fazem mal pra mim. Mas deixa eu ser besta, só deixa eu ser besta. Porque as pessoas, eu quero que vocês entendam uma coisa. Hoje em dia, antes de dormir, na hora que acorda, eu só falo o seguinte, pai, se eu tiver que jogar tarô, para as pessoas que realmente valem a pena. Aparecem uns nó cego, umas loucuras lá, mas eu também passo, sabe? Porque é complicado. E aí, queridão? Beleza, Isaías? Boa noite. É muito complicado, gente. Às vezes, não é só ruindade da pessoa, não. A pessoa apanhou tanto, velho. A pessoa tá tão machucada que a pessoa só quer devolver na dor também. Porque tá doendo, vai ser na dor que devolve. E aí a parte mais maravilhosa é quando você tira do teu coração e fala, pai, só cuida. Só cuida. Que o pior sentimento que uma pessoa pode ter da outra é pena, velho. É pena. E quando você vê uma pessoa cheia de dor, não tem como. Você vira falar, rapaz, é muito bonito isso, gente. 18 anos trabalhando com espiritualidade. Dos 18, 15 anos fazendo terapia de vidas passadas, regressão em vidas passadas. Não faço mais, graças a Deus. E eu vi tanta coisa. Isso daí é indução. Cara, eu já vi tanta coisa, tanto na vida da minha esposa, dos meus filhos, que eu falo, não tem como não acreditar, pô. Me trouxe uma clareza que não é sobre ser melhor que ninguém, não, que eu também tenho muitos desafios. Eu tenho muitos desafios. Porque quando você entende alguma coisa de espiritualidade, você vai ser testado o tempo todo. O tempo todo. Então você tem que falar para você, eu só preciso me amar mais um pouco. E quando a coisa estiver ficando muito feia, você só tem que falar, pai, eu só quero continuar me conectando com você e me amar mais um pouco. Isso vai virando treino, isso vai virando um mantra. Você pode até estar triste, mas a tua vibração está legal.
Porque o ser humano não é doido de ficar feliz o tempo todo. Vai ter aquele momento que vai bater uma baixa, mas a vibração está aqui, ó. Hoje eu sou muito menos reativo do que eu era. Eu era foda. Hoje eu olho e falo, pai, se é para eu aprender, eu já liberei, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, vai que vai. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Quando eu fico com muita raiva, eu viro e falo, pai, eu só quero virar para você, só quero dar a minha atenção para você, só quero olhar para você, só quero te amar cada vez mais, porque eu tô de saco cheio dessa galera. Daí eu falo, tô puto, né? Tô de saco cheio dessa galera. Então assim, deixa eu só ficar olhando, deixa eu só ficar curtindo você, deixa eu só colocar toda a minha atenção para você que passa. E faz assim, ó. Como que eu não vivo milagres, cara? Eu tô falando de história minha, não tô contando história de ninguém, não. Pai, eu só preciso dormir hoje. Eu tô muito puto, então eu só quero ficar eu e você, só. Faz. Oi, Dani, tudo bom, meu amor? Então eu descobri na espiritualidade uma simplicidade. O que eu estou passando para vocês são coisas que eu vivo. É uma espiritualidade que eu vivo. O pessoal vê vídeos meus quando estou falando de tarô. Nossa, você passou uma confiança. Não é que eu passei confiança, é que se você encontrar comigo na rua, eu sou exatamente essa pessoa. Eu não tenho que botar máscara de fazer que eu sou legalzinho, que eu não sou nada. Eu sei o que eu sou. Mas eu não sou mais que ninguém, também não sou menos que ninguém. Antigamente eu falava, eu não sou mais que ninguém, mas eu colocava todo mundo acima de mim. E aí o sofrimento, a dor vinha. Uma bela vez eu fui fazer uma meditação e eu estava muito angustiado, muito angustiado, as coisas dando errado pra caramba, enfim. Isso foi 2011, 2012. E todo mundo falando que o mundo ia acabar em 2012, né? Fala, que acaba logo, já tá bom, já isso. E aí eu, na meditação, falei, pai, por que é tão difícil? Aí veio a resposta, o que você quer, meu filho? Eu abri o olho e falei, não. Meu pai não ia fazer isso. Não ia falar isso comigo. Fechou o olho de novo. Pai, eu estou falando sério. A resposta é na cabeça. Eu também estou falando sério. Você só vive a dor porque a dor libera prazer para você. Só pede o que você quer e se sustenta no que você está pedindo. Aí eu falei, só quero paz. E eu lembro que aconteceu tantas coisas maravilhosas em 2012, porque eu falei, só quero paz. E antes eu falava isso, eu só quero força e sabedoria, como Salomão, só quero força e sabedoria, não quero mais nada, estou cansado. E quando Deus me deu força, eu não tive sabedoria, é por isso que eu fali os 4 restaurantes. Mas também não botei culpa em ninguém depois, e 7 meses depois, 7 para 8 meses depois, faturamos R$1 milhão, pagamos a dívida. Isso é a história da minha vida, não é a história da vida de ninguém. Como teve pessoas que tinham uma situação de vida muito complicada e hoje vivem de espiritualidade, ou como a manicure que foi fazer uma mentoria comigo em 2017, 2018, com 3 filhos, cada um de um pai, passando uma situação muito difícil. Eu cobrei um dinheiro que ela não tinha, eu falei, problema é teu. Dinheiro com dinheiro, vamos junto. E é engraçado. Foi 2018, começo de 2018, foi quando eu mudei para cobertura. E meio de 2019 ela estava morando nos Estados Unidos, sendo corretora de imóveis nos Estados Unidos. Qual foi a mágica? A mágica é que ela já tinha 2º grau. A segunda mágica é que um curso de corretor, se eu não estou enganado, são 3 meses. E ela tomou a liberdade de falar, vou fazer o curso, Érico, e eu vou ficar uma das melhores. Daí eu comecei a aplicar umas técnicas de PNL nela, comecei a espelhar, comecei a fazer rapport nisso, ela ficou boa pra cacete. Começou a espelhar os melhores, eu sentava com ela e ela falava, mas eu tô sentindo, Érico, eu tô copiando, né, tô espelhando o rapport, eu tô copiando
exatamente o que ele fala, a fala, quase que o timbre de voz, mas eu estou vendo que tem algo que é ajustável. Eu falava, primeiro você chega perto do que ele faz, depois você ajusta e melhora. 1 ano e meio depois, ela estava em Nova York sendo corretora, não era na Flórida não, porque ela já estava falando inclusive inglês. Então eu assisto milagres o tempo todo. E é gostoso você viver milagre. É muito fácil. Hoje chega um cara de avião aqui em Natal para atender, para tomar cerveja a tarde inteira e atender. Com espiritualidade, Érico. Qual que foi o primeiro milagre que o JC fez? Transformou água em vinho numa festa, né? Já falei que, ó, o meu herói não usa capa, ele transforma água em vinho, mano. O cara é brabo demais. Entendeu? E cobra um balúrdio de dinheiro. Essa menina mesmo, ela manda uma grana em dólar, assim, que é bem legal. Mas é você que pede, eu não peço nada não, velho. Faz quem quer. Se não quiser fazer também, eu não estou fazendo. Porque quando a gente fala de prosperidade, para eu falar de prosperidade, eu tenho que ser próspero. Para eu falar de amor, eu tenho que estar vivendo pelo menos o meu amor, que é o próprio. Para eu falar de alma gêmea, eu tenho que ter encontrado a minha. Você encontrou? Tentei me separar 2 vezes, velho. Eu tentei. Eu sentia saudade. Eu chorava e falava, eu tô com saudade da minha amiga. Porque minha esposa, minha amante, tudo, minha namorada, que eu falo que ela é minha namorada. 22 anos, né, minha namorada. Eu tô com saudade da minha amiga. Porque é muito leve aqui em casa. A gente troca ideia, eu brinco da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. Sabe? E eu falo, no final só vai ficar nós dois, mano. No final só vai ficar nós dois. As crianças, a Carol já voou. Daqui a pouco o Rafael voa e aí, só vai ser nós, mano. Já era, não tem essa. Então, como que eu vou reclamar? Depois eu vou falar para vocês, se eu lembrar, sobre a história que eu comentei, explicando para uma moça por que eu não agradeço nada. Eu posso falar assim, gratidão, tá aqui uma forma de falar, mas eu não agradeço o que eu tenho, eu não agradeço. Não. Eu não tenho que agradecer, já é meu. Eu não sou a imagem e semelhança do seu Criador. Você está achando que Deus, quando criou o mar, gratidão, peixinhos, gratidão, solzinho. Sai disso daí, mano. Papinho besta. Eu quero o carro. Gratidão. Não, gratidão não. Eu só tô aqui para experimentar. Porra, isso abre a cabeça, hein? Gratidão, amor da minha vida. Amor da minha vida sou eu, velho. A pessoa mais importante da minha vida sou eu. E Deus que está dentro de mim. Toda a minha atenção é voltada para Ele. Pronto. E o resto? O resto vai dividir o pódio entre 3º e 4º lugar, que o segundo sou eu. Nossa, você... Não. Deus me honra para eu experimentar. Ele não me deu nada. Vocês que são apegados a coisas e pessoas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando morrer, nem o corpinho leva, viu? Nem o corpinho leva. É simples. Nossa, quer. Então, presta atenção, você quer se apegar na casa, carro, pessoas. E vai ficar tudo pra quê? Fica pro próximo, velho. Eu, quando eu desencarnar dessa vez, eu não quero voltar nem a pau pra cá, velho. Você acha que eu ficar brigando por causa de herança, que nem minha é? Briga aí pela... Deus vira e fala, ó, dá o que dá pra gente, ó. Passado já foi. Futuro virá. O que sobra é o quê? Pior que é mesmo. Quando morre, até tirando a avó da Andréia. Morreu com 90 e caralhada de ano. Olha lá, quando eu morrer, ó, eu quero essa roupinha aqui. Ela escolheu a roupa dela. Joga num bueiro. Foda-se. Isso aqui depois que for já era. Eu vejo todo mundo preocupado com estética, show. Tá cuidando agora do corpo? Beleza, mas cuida do interno também. Não tem coisa mais gostosa do que você envelhecer em paz, sorrindo, as pessoas querendo estar perto de você. Minha casa parece uma casa de criança, de adolescente, né? Adolescentes. Os amigos da minha filha, 21, 22 anos, que ela tem 21 anos.
eles acabam falando coisas para nós que nem os pais sabem. Mas por quê? Porque eles querem estar aqui, a gente acolhe. Minha filha não mora mais aqui, daí tem um filho, tem um amigo dela, fala, tia, fala ali com a minha esposa, tia, eu vou aí, viu? Meus pais viajaram, eu posso dormir aí? Dorme aí, velho. Dorme aí. Sabe? Não é que que eu não quero saber de nada, não é isso não, mas eu vou morrer, velho. Em vez de eu ficar preocupado com o que vão deixar, o que vai acontecer, eu quero estar aqui no presente. E foi o que Deus me deu, o presente, só isso. Eu trabalho todos os dias isso em mim. Todos os dias. Falo, pai, só não deixa eu me apegar a nada e nem a ninguém. Eu vou aceitar. Eu só quero que meus filhos sigam a ordem natural das coisas. Eu e André indo primeiro e eles indo depois. O resto tá lindo, tá massa. A ordem natural das coisas. Eu vou primeiro, depois vai André e depois as crianças. Lá no tempo delas. Pronto. A ordem natural das coisas. O resto, eu não quero nada. Sabe? Já trabalhei em mais de 4, 5 países. Meu pai, quando eu tinha 8 anos, eu lembro quando eu tinha 8 anos. Oi, Dialina. Tudo bom, Dialima? E eu falei assim, mãe, meu pai falou que quando for no ano 2000, ia ter 23 anos. Doideira isso. E meu pai falou que eu vou para os Estados Unidos. Minha mãe virou e olhou. Provavelmente estava amarga. Oi, Conceição, tudo bom? Boa noite. E por algum motivo, minha mãe virou, estava chateada e falou, para de ficar pensando merda, moleque. Você não vai para lugar nenhum, não. Seu pai fica mentindo para você. Você não vai para os Estados Unidos. Foi assim que basicamente eu cresci em minha vida. Eu comecei a contar umas histórias pro meu filho. Eu parei de contar, que eu virei e falei, mano, porque na minha cabeça eu era uma criança super feliz assim e tal. Eu comecei a contar umas histórias para ele e falei, Rafael, vou contar uma história minha pra você, né? Porque eu falei, mano, que eu era triste para um cacete. Eu acho que o que me salvou é que eu sempre vivi no mundo da lua. Do sonho. Era legal, porque eu gostava de assistir filme de romance e ficava ali olhando e falava, eu quero ter uma pessoa para viver isso. Você viveu? 22 anos de casado, né? Sei. Todas as pessoas que eu não namorei tantas pessoas, né? Essas pessoas que eu fiquei, eu procurei ser o mais romântico possível, porque eu queria viver aquele romance. E quando a gente quer viver aquele romance, a gente tem que ser romântico. E muitas vezes você vai passar por besta, por idiota, mas eu não posso matar quem eu sou para agradar os outros. Então deixa eu ser o besta, deixa eu ser o otário, deixa eu ser qualquer coisa. Mas deixa eu ficar em paz também. Eu tenho o direito de ficar em paz. Então, desculpa tomar tanto tempo de vocês nesse momento, mas para falar isso, esse é o nível de espiritualidade que eu vivo para minha vida. E as pessoas que vão chegando próximas, alunos, né, que começam a fazer parte de grupos, como eu falei, quem quiser ter um grupo que é chato para um cacete. De manhã, tarde e noite eu só coloco oração. De vez em quando eu vou fazer algum. Amanhã tem um outro trabalho específico que eu vou fazer que é bem baratinho. Uma invocação que é bem baratinha, 30 conto. Se eu lembrar, eu coloco no grupo lá para algumas pessoas que quiserem fazer invocação, beleza. Mas é isso. Sabe? Eu estou passando para vocês a coisa mais leve, a coisa mais pura que eu consigo viver para mim, dia a dia. Se eu quero estar com a vibração boa, então eu preciso viver isso. E aí algumas pessoas começam a sentir isso. Porque uma coisa eu falar, eu não quero que vocês me escutem, eu quero que vocês sintam. Mas sintam em vocês. Conceição, o grupo, é só você ir no perfil, na bio lá, no perfil, tem lá, falar com a equipe ou no grupo.
clica lá que eu aceito. Eu não deixei o pessoal abrir direto, tem que aceitar o grupo, porque tava vindo aqueles caras do Tigrinho, tava entrando direto e colocando, eu falei, puta, então daí eu aceito. Eu pego o pessoal, chega lá, eu aceito. E só tem oração do Arcanjo Miguel, de manhã, tarde e de noite. Ah, é chato. Cara, vai viver tua vida, por favor. Tem um monte de gente lá que tá curtindo a chatice junto comigo e tá tudo bem. Eu não cobro nada para estar nesse grupo. Ainda teve gente que virou para mim e falou, e só tem isso nesse grupo? Porra, vai pro grupo lá que fica dando coisas para vocês. Gente, não é sobre só estudar. A espiritualidade é viver, sentir também. A única coisa que eu quero de verdade é que vocês sintam o extraordinário. A única coisa realmente que eu preciso que vocês vivam é o Deus, ou energia, ou universo, bota o nome que você quiser, dentro de você. Você não precisa de oração, você precisa estar dentro de um grupo que se conecta com a tua energia, ponto. Como a galera está lá e faz oração, se você aguenta, tem gente que não aguenta ficar lá não, estou falando, tem gente que sai. E quem entrar vai ver que não tem conversa, não tem conversa, o grupo é aberto. E aí, jovem, como é que você está, querido? Grande Jurandir, que tá lá, não tem nada, nada, sabe que é nada, só oração. Tem gente que não aguenta ficar, pô. Então por isso que eu falo, a espiritualidade é algo muito sublime, muito leve, muito tranquilo. Então por isso que eu quero agradecer muito vocês. Essa nova jornada, eu vou ver se eu tomo vergonha na cara, daí amanhã de manhã eu faço outra live, perto da hora do almoço eu faço outra, ou depois do almoço faço outra, sei lá, à tarde para a noite eu faço outra. Sempre que eu tiver alguns momentos assim, acho que me dedicar a isso vai ser muito legal. Tem muitas pessoas que chegam aqui no meu Instagram e que nunca viram uma live minha, porque eu fico lá na minha caverna jogando tarô, fazendo atendimentos de vídeo, fazendo limpezas espirituais, ou fazendo tantas outras coisas, enfim. E aí eu acabo não olhando para as pessoas que estão chegando, as pessoas nem me conhecem. Então, é nóis, fiote. Então é isso. Meu nome é Érico Tadeu, tenho 48 anos e minha única jornada, meu único propósito é me amar, me respeitar sobre todas as coisas, porque o ser criador está dentro de mim. E não esperar nada de ninguém e querer que todo mundo tenha uma vida muito tranquila. Acho que é isso que eu posso desejar. Porque minha vida hoje, moro na melhor cidade do planeta, que chama Natal, no Rio Grande do Norte. E é isso. Tá bom? Gente, fiquem com Deus. Boa noite, gratidão. Amanhã cedo, eu acredito que amanhã umas 8 horas eu vou fazer uma live. Quem tiver coragem, beleza. Quer ser lembrado, entra lá no grupo, que eu já coloquei a oração agora da noite. Mas amanhã logo cedo, já estou mandando oração também. E aí eu aviso, gente, estou indo para o Instagram. Quem sentir que tem que ir, beleza. Depois eu pego e sempre mando a gravação no grupo também, porque tem pessoas que vão assistir em outro momento. E lembre-se, se você sentir no coração de pegar essa live, se fez sentido para você, mandar para umas 3, 4, 5, 8, 10 pessoas, ter um aviãozinho, faça isso. Talvez, por algum motivo, alguém vai precisar escutar alguma coisa no meio desse monte de palavras aqui. Tá bom? Cheiro nos olhos de vocês, gratidão por tudo, e se Deus quiser, até amanhã. Tá? Bom descanso para vocês.